Estamos de volta, o programa Sem Disfarce, direto de Porto Nacional, entrevistando o prefeito eleito, Joaquim Maia. Prefeito, Luzimangues é um distrito que está bem distante do centro de Porto Nacional, tem vários problemas, tanto de infraestrutura, educação, saúde, como o senhor disse no bloco anterior. Quais são os seus planos para o Luzimangues? Olha, Graziela, Luzimangues é um distrito de Porto Nacional e um local de um grande potencial. O posicionamento, todo o modal que está sendo construído naquela área, com questões principalmente de investimentos na área de logística, com a ferrovia Norte-Sul, as rodovias que lá estão chegando, o advento de estar ao lado de Palmas, da capital, faz com que o Luzimangues seja um grande atrativo para Porto Nacional. Os desafios para quem está se dispondo a morar no Luzimangues são desafios semelhantes àqueles que chegaram em primeiro lugar a Palmas, de chegar, de desbravar, de ter ali exatamente aquele sentimento de crescimento. Luzimangues hoje, apesar de toda a crise que está atingindo o nosso país, cresce acima de 10% ao ano. Existe lá uma grande população que está hoje vulnerável, fruto exatamente desse crescimento. O que nós queremos fazer é exatamente ter o caminho do município fazer e cumprir o seu papel para com Luzimangues. É um distrito que a distância com relação ao centro, com relação à sede do município, não justifica ser essa distância física uma questão de não estar presente, de não estar participativo e de não estar trabalhando junto à população. O que nós queremos buscar é exatamente essa presença e que o município faça e cumpra o seu papel, faça e desempenhe aquilo que lá é necessário fazer para que o povo do Luzimangues, para o cidadão de Luzimangues viver bem. Nós temos que ter em mente que lá em Luzimangues também vivem cidadãos que são portuenses, que têm também seus anseios e suas expectativas, que precisam do colégio, que precisam da unidade de saúde, que precisam ter oportunidades. E nós queremos exatamente, com essa proximidade, com essa participação, trabalhar pelos Luzimangues. Nós sabemos que precisamos construir ao longo do tempo caminhos que permitam com que a população do Luzimangues viva bem. Nós precisamos ter uma construção e aí colocamos em cima de um fruto de uma demanda muito grande de quem vive o Luzimangues, de se ter uma autonomia orçamentária, de se ter exatamente descrito no orçamento de maneira clara aquilo que vai ser destinado para o Luzimangues, de maneira que nós consigamos implementar ali os equipamentos públicos, implementar as condições que sejam favoráveis à população e a quem lá vive. A população de Luzimangues já demonstrou interesse em se separar de Porto Nacional, de se transformar no município. O que o senhor acha disso? Isso muito fruto desse descaso, isso muito exatamente fruto da situação em quem lá vive. É natural de que as pessoas que estão sendo hoje lá mal cuidadas, que não têm um amparo do município, também distante da sede do município aqui de Porto Nacional, se veem numa situação de querer um outro caminho e querer um Luzimangues de uma outra forma. E nós entendemos e respeitamos isso daí. Entendemos e respeitamos e acreditamos que o caminho de Luzimangues é um caminho natural. Porto Nacional tem que entender e respeitar isso daí. Todo cidadão de Porto Nacional tem que saber que o caminho de Luzimangues é natural. Agora, não justifica isso daí, essas expectativas ou essa razão de se fazer e deixar o Luzimangues de lado. É isso que acreditamos e colocamos, que nós precisamos dar as condições para que a população do Luzimangues viva bem, que tenha qualidade de vida lá, tanto quanto tem um cidadão que vive aqui na sede do município. Você falou muito de propostas, de projetos, mas a gente verifica que as prefeituras estão mendigando recursos, né? Há uma redução muito grande do Fundo de Participação dos Municípios. Como, na opinião do senhor, fazer tantos projetos com os recursos cada vez menores? Olha, Graziela, nós temos que ter e já estamos tendo exatamente, realizando e buscando os caminhos para que isso aconteça. Em primeiro lugar, nós temos a consciência de que a eleição passou, de que todos os palanques foram desmontados no dia 2 de outubro. E nós já estamos trabalhando dessa forma, conversando, já estivemos em Brasília exatamente buscando conversar com todos aqueles que têm representação no nosso estado, deputados federais, senadores, já estivemos também conversando com deputados estaduais, com o governo do estado, exatamente buscando e fomentando exatamente a abertura de canais e a abertura de um diálogo no sentido de que possamos estar implementando esses projetos que aqui falamos durante toda essa entrevista. Mas temos a consciência, temos a convicção de que 2017 não vai ser um ano fácil. O Brasil tem dado sinais de recuperação da economia muito ainda pequenos.
né? Ainda conversando semana passada em Brasília com algumas pessoas que lidam com a economia do país, mostrando exatamente que o ano de 2016 ainda vai ser um ano que talvez nós tenhamos ainda o início de um crescimento do PIB, que saia do vermelho, mas com indicativo de melhora no PIB para 2017. Mas sabemos que isso não vai refletir de imediato nas prefeituras. Agora vai caber a nós exatamente caminharmos implantando aquilo que acreditamos que tem que ser feito como gestor. Nós entendemos que tem que existir um rigor fiscal da parte do município, da parte de quem está gerindo o município. Saber que existem despesas que precisam ser controladas, existem despesas que precisam ser contidas, para que nós tenhamos condições de levantar e aportar recursos para investimentos. E nós vamos estar trabalhando dessa maneira. Já estamos fazendo um estudo para a implementação de um quadro do município que traga um enxugamento da máquina, que tenhamos condições de trabalhar com uma estrutura menor dentro do município, para que dessa maneira nós tenhamos condições de disponibilizar recursos, disponibilizar verbas para estar trabalhando no investimento para a nossa cidade. Qual é o setor, na opinião do senhor, que pode ser o grande impulsionador da economia de Porto Nacional e que o senhor acha que ainda não foi tão bem trabalhado e que talvez seja o carro-chefe do governo do senhor? Como Porto Nacional pode crescer? Em que área? Agronegócio, saúde, educação? Porto hoje tem demonstrado a sua vocação a cada dia que passa, a vocação de trabalhar o agronegócio. E é nisso que acreditamos, trabalhar o agronegócio como esse carro-chefe, mas entendendo também que a própria posição estratégica de Porto Nacional, a posição que ela tem se implementado, tanto com relação à sede do município, como com relação ao Luzimangues, permite com que a gente traga e faça com que existam outros atrativos para o município. Na questão de logística, implementando o modal da prestação também de serviço e buscando caminhos também, explorando essa vocação para o agronegócio, de que aqui sejam implantadas empresas que explorem essa rede, que explore exatamente essa cadeia do agronegócio. Então nós queremos incentivar, fazer com que o Porto Nacional tenha e atraia os investidores, atraia os empresários que queiram e que encontrem aqui uma cidade que seja boa para viver, boa para morar, aonde se possa investir, com expectativa de que se ter aqui a mão de obra que atenda essas demandas dos empresários e também ter o incentivo necessário a nível fiscal para permitir que essas empresas aqui estejam estabelecidas. Porto Nacional tem toda a condição de ser um dos melhores lugares do Tocantins. Para isso nós precisamos, acima de tudo, investir corretamente, cuidar do nosso povo, trazer as condições realmente que transmitam a segurança para quem quer aqui investir, para que a gente tenha condições de fazer e de tornar Porto Nacional nos caminhos que ele merece, nos caminhos do futuro. Nós temos uma missão que é clara para nós. Nós temos que preparar Porto Nacional para o futuro, entendendo todos esses desafios, entendendo todas essas demandas, mas acreditamos que com dedicação, com empenho, aplicando exatamente aquilo que temos, os recursos que temos de maneira correta, nós vamos fazer a melhor gestão que Porto Nacional já teve. Obrigada pelo espaço aqui no programa Sem Disfarce. Nós é que agradecemos a oportunidade, estamos sempre aqui à disposição. Obrigada, e para você de casa, muito obrigada pela audiência e até semana que vem.